Olá, terceira série, boa tarde. Vamos para a nossa aula de hoje, última aula de física da semana, e estamos na página 41 do nosso revisional. Vamos falar hoje sobre o movimento circular uniforme, tá? Já vimos lá o movimento retilíneo uniforme, né, nas nossas três últimas aulas. Vimos lá que só tem uma fórmula, que é a fórmula do sorvete, né, S igual a S0 mais V vezes T. E vimos lá também como fazer o encontro de móveis, né, que monta a equação horária dos dois e iguala. E agora, a equação horária dos espaços, né? E agora vamos passar para o movimento circular uniforme, tá? O que é a diferença principal desses dois movimentos, gente? Do retilíneo uniforme para o circular uniforme? A trajetória, né? No movimento retilíneo uniforme, nossa trajetória é uma linha reta. Então, não há variação nem no módulo, nem na direção e nem no sentido da velocidade. Já no movimento circular uniforme, a minha trajetória é um círculo. Então, a direção e o sentido do movimento vão mudar a todo tempo. Porque à medida que eu vou fazendo a minha trajetória circular, não estou indo sempre para o mesmo lado, tá? Eu estou girando. Então, a minha trajetória vai mudar. E o módulo não vai mudar, né? Porque o objeto não vai nem acelerar nem frear. A velocidade em módulo, o valor dela é constante. Mas a direção e o sentido serão variáveis nesse caso, tá? Então, movimento circular uniforme. Vamos lá. Então, aqui, ó, gente, o circular significa que nós temos alteração na direção e sentido da velocidade. Mas constante significa que o módulo ou o valor numérico da velocidade permanece constante, tá? Aí, como os movimentos circulares, gente, normalmente eles se repetem, tá? Nós temos algumas grandezas relacionadas ao movimento circular uniforme. Então, nós temos o período e a frequência. O que é a diferença entre essas duas grandezas, período e frequência? Vocês já estudaram isso no conteúdo de ondulatória, né? Mas aqui é importante, já estudaram isso também na primeira série, quando a gente fala sobre movimento circular, porque agora é uma revisão de conteúdos, vocês já viram. Então, o que é a diferença entre período e frequência, gente? O período é o tempo que demora para o meu corpo, para o meu móvel, completar uma volta. Tá? Como nós estamos falando de movimento circular, então o tempo que demora para completar uma volta é chamado de período, tá? E já a frequência, gente, é quantas voltas são realizadas dentro de um intervalo de tempo. Como a gente trabalha normalmente com sistema internacional, né? A unidade de tempo a unidade de medida de tempo é o segundo, tá? Então, assim, quantos segundos demora para eu dar uma volta? Isso é o período. E a frequência é quantas voltas eu dou dentro de um segundo. Tá? Essa é a diferença entre os dois. Eles são o inverso do outro. A relação matemática entre eles é que o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Tá, gente? Então, aqui, vocês já têm lá, né? Vocês podem grifar no revisional de vocês aqui. Então, ó, tempo para completar uma volta. Tá? O período é representado pela letra T maiúscula, tá? E a unidade dele, gente, vai ser
segundos, tá? Porque tempo é medida em segundos. E a minha frequência vai ser o número de voltas realizadas por segundo. Tá? Não que só vou poder analisar o número de voltas realizadas por segundo. Isso é no sistema internacional, tá, gente? Aí a frequência é chamada de F minúsculo e a unidade dela é Hertz. Hz, tá? Hertz significa voltas por segundo. A gente utiliza muito na física também rotações por minuto. Isso vocês têm no carro de vocês. Tá lá a medida do giro do motor, RPM é rotações por minuto. Aí já não é Hertz, porque eu não estou analisando o segundo, eu estou analisando o minuto. Mas não é que só existe a unidade de Hertz, tá, gente? Nós podemos fazer transformações de unidade e analisar a frequência em outros valores também. A rotações por minuto é muito utilizado também, tá? Hertz é o sistema internacional para quando a gente analisa rotações por segundo. Aí a relação matemática entre eles, gente, ó. O período é sempre o inverso da frequência, tá? E a frequência é sempre o inverso do período. Ou nós podemos utilizar aqui também, ó, que o período é o intervalo de tempo dividido pelo número de vezes que o fenômeno se repete. E aqui é o contrário, tá? É o número de vezes que o fenômeno se repete divididos pelo intervalo de tempo. Vocês vão ver que a maioria dos exercícios a gente pode fazer por regrinha de 3 também, nem precisa utilizar as fórmulas, na verdade. Tá, gente? Daí nós temos ainda ali o deslocamento angular e a velocidade angular, que são as primeiras grandezas que nós estamos analisando aqui. Tá, gente? Então, vamos analisar as duas próximas aqui. Então, o deslocamento angular ele vai ser quantos graus, quanto que o meu corpo gira dentro da circunferência. Tá? Porque como nós estamos falando de trajetórias circulares, gente, aqui, ó, quando eu tenho um círculo, uma trajetória circular, digamos que o meu objeto vai sair daqui e vai se deslocar até aqui, ó. Ele pode se deslocar um certo deslocamento, uma distância aqui, né? Que eu vou descobrir lá pelo comprimento daquele pedacinho da circunferência. Mas como eu estou falando de circunferência, eu posso aqui também analisar o grau, quantos graus aqui, ó, o ângulo que ele girou nesse intervalo de tempo. Tá? Então, o deslocamento angular é a grandeza física que determina a variação do ângulo central de um objeto em relação ao tempo que demorou, tá? E a medida vai ser o radiano, tá? Quantos graus que eu girei aqui, deslocamento angular, a gente vai chamar de delta θ, tá? E a unidade dele é medida em radianos. Não vai ser grau, tá? Que a gente estuda lá em matemática 360 graus, 45 graus. Aqui a gente não vai medir em graus, a gente vai medir em radianos, tá, gente? Qual que é a relação entre eles? Uma volta completa, 360 graus, equivale a 2π radianos, tá? Ou 1π radiano é igual a 180 graus. Essa é a relação de transformação entre eles. Desculpa. De transformação entre eles. Bateu um passarinho no vidro ali, por isso que eu me assustei na hora da aula. Desculpa, gente. E a velocidade angular, o que vai ser aí, gente? A velocidade angular a gente chama de W. Tá? Para diferenciar, porque V a gente chama de velocidade escalar. Então, o W é a velocidade angular. Ela vai ser o quê? Vai ser quanto tempo, né? Quantos graus que eu giro e quanto tempo que demora isso. É a relação entre o ângulo central que o meu objeto percorreu e o tempo que isso demorou. Tá? Então, ó, a velocidade angular é igual ao deslocamento angular dividido pelo tempo. Tá? Então, essas são as grandezas... a relação das grandezas que a gente vai estudar. Aí, gente, eu posso fazer algumas substituições nessas fórmulas, tá?
Agora pensando lá na nossa matemática. Então vamos pensar aqui, ó. Para eu calcular deslocamento escalar, digamos que eu vou dar uma volta completa aqui, ó, tá? Para eu dar uma volta completa aqui, o deslocamento que eu vou fazer, para eu calcular a distância que eu percorri, não é a mesma coisa que eu pegasse aquele círculo, abrisse e medisse essa distância? Então, é o comprimento da circunferência, é o deslocamento escalar, tá? Então, eu posso fazer uma relação aqui entre deslocamento escalar e deslocamento angular, tá? Ó, para eu dar, lembram lá que o comprimento da circunferência é igual a 2πr? Isso vocês estudam lá em matemática, tá? E agora aqui, ó, 2π, gente, é igual ao deslocamento angular de uma volta completa, tá? Então eu posso transformar aqui, ó, o deslocamento escalar é igual ao deslocamento angular vezes o raio. Se eu falo lá que um certo objeto percorreu 3π sobre 2 radianos, quero saber quantos metros ele percorreu, é só substituir aqui e multiplicar pelo raio da circunferência, vou descobrir a distância que ele percorreu em metros, tá? Então aqui nós temos uma formulazinha que relaciona o ΔS com o ΔT, tá? Outras adaptações que nós podemos fazer na fórmula, se eu for pensar aqui, ó, na minha velocidade angular e escalar, tá, gente? Aqui, ó, eu posso substituir também. Aqui, quando eu dou uma volta completa, aqui, o meu deslocamento angular é 2πr, é o comprimento da circunferência, tá? Divididos por ΔT. Então, eu posso utilizar essa fórmula aqui para velocidade escalar, tá? Posso também utilizar a relação aqui, ó, na verdade não é, eu falei errado para vocês, me confundi, desculpa aqui, ó, o W, quantos graus que eu giro na minha circunferência? 2π radiano divididos por tempo. Então, ó, eu posso utilizar essa fórmula aqui para W. Fórmula adaptada, tá? 2π sobre ΔT. E agora, comparando com a velocidade escalar, que é 2πr sobre ΔT, tá vendo que daqui para cá só aumenta esse R aqui em cima? Então, eu tenho mais uma relação de fórmulas aqui, ó, que o W aqui é igual, quer dizer, o meu V aqui é igual ao meu W vezes R. Tá, ó, é só pegar a fórmula do W, acrescentar um R e vira essa daqui. Então, aqui, ó, mais uma relação que eu posso utilizar nos nossos cálculos, tá? E lembrando que o período é o inverso da frequência, gente, aqui, ó, eu posso ainda utilizar a fórmula dessa maneira aqui, ó. Ao invés de 2π sobre t, eu posso utilizar 2π vezes f, porque a frequência é o inverso do período, tá? E aqui também, o v, ao invés de utilizar 2πr sobre ΔT, eu posso utilizar 2πrf. Tá? Então, todas essas formulazinhas aqui, ó, vocês têm lá na apostila de vocês, na página 41 e 42. Não, 42 na verdade, tá? E a gente vai utilizar bastante elas para a resolução dos nossos exercícios. Então, agora, ainda a gente vai falar sobre a função do movimento circular e as polias, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá, gente? Agora, com essas grandezas e essas fórmulas que nós vimos agora, eu gostaria que vocês resolvessem os exercícios da apostila, tá? A página 44 eu gostaria que vocês fizessem. Exercícios 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Se tiverem dúvidas, mandem, gente, as perguntas de vocês lá, tá? Tentem fazer sozinhos, mas, claro, se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição aqui para tirar as dúvidas e ajudar vocês. E daí, na nossa próxima aula, a gente corrige esses exercícios, tá? Vocês vão utilizar essas relações aqui, ó, de período de frequência e essas formulazinhas aqui que a gente viu, tá? Então, até a próxima aula.